Boa noite, está começando o programa Ponto de Vista. Sou Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do estado de Goiás que aborda os assuntos mais relevantes. O mercado de capitais brasileiro cada vez mais tem aderido adeptos. Os cidadãos brasileiros estão buscando informações e procurando investir no mercado de capitais. De acordo com a B3, a Bolsa de Valores brasileira, os investimentos de pessoas físicas mais do que dobrou nos últimos anos. Mas investimento no mercado de capitais demanda educação, conhecimento, pesquisa, porque o mercado de capitais não é um jogo de apostas. E o nosso bate-papo de hoje é mercado de capitais, educação, investimento e construção de patrimônio. Para bater um papo conosco sobre esse tema, nós convidamos aqui o assessor de investimentos, Bira Ferreira. Bira, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Tudo bom? Obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado por me receber. Cara, é um assunto amplo, né? A gente fala mercado de capitais, a gente tem muita coisa para conversar sobre isso. Já conversamos num outro momento, que a gente se encontrou nos bate-papos aí de negócios, e agora até aqui nos bastidores falamos sobre até captação de recursos aí. Mas aqui, esse mercado, ele traz uma nuance diferente, porque as pessoas querem começar a investir pensando em ter uma renda passiva ou ampliar as fontes de renda, e o assessor de investimento tem um papel fundamental nessa temática, nesse crescimento. Como é que é o mercado de capitais? A gente vai falar sobre isso, o papel do assessor de investimentos e quem está querendo começar a fazer os caminhos a seguir. Além disso, dessa temática, existem novas nuances de mercado, influências do poder político, do poder econômico, que mudam o mercado, mudam as ideias e trazem aí perspectivas para quem está começando a investir. Mas antes até de eu te apresentar uma primeira pergunta, diante de todo esse panorama ou resumo que eu fiz aqui, eu só quero te apresentar para quem não te conhece e está vendo aqui agora o podcast pela primeira vez. Bira Ferreira é assessor de investimentos e profissional do mercado de capitais, possui formação internacional, tendo cursado o High School no estado de Michigan, nos Estados Unidos, atuou como gerente comercial ligado à Ágora Bradesco e, em 2017, participou da fundação da Ática Invest, escritório de agentes autônomos de investimento em Goiás. Posteriormente, passou pela NextGen e, em seguida, integrou a estrutura da Invest Smart XP, com atuação nos estados de Goiás, Tocantins e Paraná, com abrangência nacional e integração com a XP Investimentos. É isso aí o resumo, né? Isso aí. Bira, no começo da sua vida, né, pelo que eu vi um pouco do seu currículo, você já começou a interessar pelo mercado de capitais ainda muito jovem, na adolescência, por volta dos 14 anos. Culpa do meu pai. Pronto, então já resumiu a pergunta. A minha pergunta é: como é que veio esse interesse pelo mercado de capitais? Então, eu falo que eu nasci de dentro do banco, né? Meu pai era bancário, minha mãe também, né? E com 9 anos, eu lembro claramente, eu achava que na época era trabalho escravo, né? Mas era meu pai me ensinando, então ele botava para eu acompanhar a produção de todos os gerentes, né? Eu planilhava tudo, e era engraçado, porque sempre que tinha um evento com todos os funcionários, eu cobrava. Falando de tal, você não está fazendo consórcio, o outro está vendendo mais seguro, né? Eu ficava acompanhando e cobrava os funcionários do meu pai. Então, desde cedo, sempre tive muita aptidão a números, né? E isso veio sempre bem natural. Com uns 16, 17 anos, mais ou menos, ou 15, não lembro exatamente a data, eu entrei e comecei a brincar num simulador da Folha Invest, que era um simulador que você comprava uma ação, era algo muito rudimentar, né? Mas, achei incrível aquele negócio de ganhar dinheiro mesmo que virtual. Para mim já começou a fazer todo sentido. Eu lembro desse simulador. Era muito legal. Bacana. E hoje o que tem é muito, digamos assim, anos-luz à frente do que era, mas naquela época para mim era o máximo. Nem dinheiro tinha, de repente estava comprando R$500 mil de ações, maravilhoso. E pelas loucuras da vida, né, meu pai, por causa do banco, a gente sempre se mudou muito. Então, nasci no Maranhão, já morei em Goiânia, Salvador, Rondônia, Estados Unidos, Rio, um pedaço de Minas. Então, eu já rodei o Brasil todo. E quando a gente foi morar no Rio, eu morei na praia de Botafogo 252 e a Ágora Corretora, que era a corretora do Bradesco, né, o banco onde meu pai trabalhava, era o praia de Botafogo 300. Era na outra esquina da minha casa. Aí um dia meu pai falou: Júnior, vai ter um curso lá, vai participar do curso. E foi muito engraçado, né? Na hora que eu entrei no saguão da corretora, eu falei: cara, eu tenho que trabalhar aqui. Né?
Eu fui para a palestra, no final da palestra, perguntas, eu falei assim, onde é que é o RH? Né? Queria já deixar meu currículo. Perguntei, já fiz o currículo naquela noite, mandei no dia seguinte, na outra semana já tinha uma entrevista, já participei e no outro mês já tinha sido contratado. Então foi tipo um mês. Isso você estava ali com 17 anos por aí? Não, isso eu já estava morando no Rio, eu estava com 20 anos, né? Eu comecei na graduação, eu comecei na engenharia civil e com 5 períodos eu descobri que eu não gosto de engenharia civil. Né? Mas graças a Deus meu pai e minha mãe foram muito espirituosos, né? Eu começava a fazer engenharia civil de manhã e de tarde e ADM à noite. Né? Eu passava o dia todo em faculdade, né? Pingando de um lado para o outro. E quando eu vim para o Rio, quando eu fui para o Rio, eu não consegui transferir engenharia civil porque era na Federal e por ser um curso novo, eu não estava conseguindo equivalência na UFRJ nem na UF, né? Que era de Niterói. E que eu também não fiz tanto esforço porque eu não queria mais. E eu consegui aproveitar e eu fui para fazer DM no IBMEC, que é Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Né? Então, casou tudo. Eu fui fazer IBMEC, trabalhando no mercado financeiro e, cara, foi dali nunca mais parei. Certo. E essa parte da sua formação acadêmica internacional, você morou nos Estados Unidos, fez high school lá, que percepção ou que aprendizado que esse mercado internacional te trouxe para a visão do mercado de capitais no Brasil? Isso muito menos, né? Porque com o high school é o terceirão. Né? Então, com o ensino médio, a gente não tem tanto aprofundamento nas profissões. Apesar dos Estados Unidos, cara, eu tenho que tirar o chapéu para os caras. Né? A minha escola, eu tinha uma escola que uma área do prédio era só para profissão. Então, cara, eu tinha aula de plumbing, né, que é o cara vai aprender a mexer com encanamento. Tinha a área do cara ser carpinteiro, tinha a área do cara ser administrador. Eu tinha a área de mecânica, eu fiz um curso de um semestre de mecânica. Então, você mexer em freio, em motor de carro, porque eu também sou apaixonado por isso. Então, eles têm uma parte muito didática e muito prática de digamos assim, profissão direta, né? Não é algo teórico para quando você vai para a faculdade ou depois dela. Então, nos Estados Unidos, o que eu acho que mais acrescentou foi, a distância de casa, né? Então, quando você está longe, você aprende a se virar. Por mais que eu tivesse todo o suporte da minha host family lá, né? Meu pai americano era maravilhoso, né? A família também. Então, isso foi muito gratificante, me ajudou bastante. Mas, principalmente, o inglês. Né? Eu já fui falando inglês, eu aprendi a falar inglês sozinho, jogando. Eu sempre fui nerd, então eu ficava jogando jogos de computador e em 2005, 2006 não existia jogo brasileiro, né? Era tudo em inglês, então você conversava com todo mundo em inglês. Você jogava Counter-Strike? Counter-Strike, Tibia, todos os jogos que você imaginar eu já joguei. E aí eu sempre me comunicava muito, cheguei lá também, eu sempre fui cara de pau, conversei com todo mundo, errava e aprendi a acertar. Então o inglês veio muito dos Estados Unidos. E a praticidade, que é um mercado muito mais dinâmico. Né? Eu não trabalhava diretamente com isso lá. Quando eu vim para o Brasil, né, eu queria ser engenheiro civil no início, né, porque naquela época, em 2008, o engenheiro ganhava dinheiro. Eu falei, então vou trabalhar com engenharia. Né? Qualquer coisa eu abro uma empresa, consigo me aventurar por esse mundo. E aconteceu que quando eu fui para o Rio, eu caí no mercado. Então o mercado de capitais mesmo, como profissão, como vivência, ele veio no Rio. Sendo bem transparente. E muito pouco, por incrível que pareça, na faculdade. Certo. Né? Nada que a gente aprende na faculdade eu consigo relacionar ao trabalho. É muito pouco. Mesmo estando no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o foco ainda é muito. A sua formação foi administração do Instituto. Né? Então, quando você vai para o vamos ver, que o negócio começa diferente. Eu concordo que eu tenho formação em administração também e não tive nada de aprendizado de mercado de capitais durante a formação. Não falando mal do curso, né? Sim. Eu acho que a administração ele te ensina o maior skill, que é lidar com gente. Entendeu? Então, isso é para qualquer setor. Seja você ser engenheiro, lidar com obra, né? Você vai ter que lidar com o peão e com o seu cliente. Né? Seja você um economista, que você está no mercado financeiro, você tem uma equipe que você tem ainda que gerenciar. Né? Na aula de economia você aprende a analisar um balanço de uma empresa, você aprende a analisar uns dados de um relatório, você não aprende a entender como é que é o 13º dele. Sim. Isso a gente não ensina na faculdade. Na verdade, eu vejo que o curso ele até nos ensina a departamentalizar o negócio. Né? Você consegue entender a divisão que um negócio tem com RH, com financeiro, com comercial. E como tudo isso entrega. O produto em si, isso. Mas, de fato, a prática ainda fica aquém, né? Do mercado. Mas, falando de mercado de capitais, para quem está nos assistindo, tem curiosidade ainda sobre assim, o que é de fato o mercado de capitais, o que é e como é que ele
age na vida das pessoas, como ele age na economia, da pessoa física ou da pessoa jurídica? Cara, é muito engraçado isso, né? Tipo, o mercado de capital, para mim, é como se ele fosse o ar. Ninguém consegue viver sem ele, né? Ele é o maior facilitador de quase tudo no mundo. Então, pô, eu tô querendo comprar uma casa. Eu não tenho dinheiro, eu preciso pegar emprestado. Através do mercado de capitais, eu consigo achar uma pessoa que tem dinheiro sobrando, que vai aplicar na poupança, que gera o funding para eu tomar meu financiamento bancário. Né? Então, eu falo que o mercado de capitais ele consegue aproximar, né, as duas pontas, que é o devedor com o credor. E, em cima disso, é toda a alavanca que existe no nosso mundo. Né? Quem compra juros está comprando tempo, né? E quem ganha juros está ganhando tempo. Essa é a máxima do mundo. Então, quanto mais cedo as pessoas aprendem a se relacionar com isso, mais fácil fica delas conseguirem se preparar para o final da vida, né? Porque só tem uma coisa que a gente tem certeza, né? A morte e os impostos. Então, se você não se preparar para elas, eles vão chegar. E o que a gente mais vê, infelizmente, no Brasil, não existe educação financeira, né? No Brasil não existe a cultura, né, do dia seguinte. Porque a maior parte da população está vivendo no dia atual e matando para esse dia atual existir. É o famoso vender o almoço para pagar a janta. Então, eu acho que o mercado ele pode ser o caminho para quebrar esse ciclo, entendeu? E eu não falo nem só de trabalhar com ele, eu falo de aprender a usar. Pô, meu dinheiro está na poupança, cara, beleza. Melhor ter na poupança do que não estar na conta corrente ou não ter dinheiro. Mas, pô, se você tem mecanismos mais eficientes do seu dinheiro render de forma tão segura ou até mais segura, por que não fazê-lo? Entendeu? Então, eu acho que esse conhecimento liberta, até para o próximo passo. Né? Eu acho que todas as nossas profissões estão ligadas diretamente com o mercado de capitais. Né? Então, pô, vou dar um exemplo. Tá? O meu cunhado ele é empresário do ramo alimentício, né? Tem um grande restaurante. E, pô, ele tem que entender como é que está a taxa Selic para saber o custo do dinheiro na hora que ele vai antecipar a folha. Ele tem que entender qual é o custo da maquininha de cartão, se ele está pagando caro, se ele está pagando barato, que afeta diretamente a margem dele. Então, o operacional de tudo isso passa pelo mercado. Né? Então, eu vejo que é impossível hoje a gente viver sem estar lá dentro. Certo. E quanto mais alheio a gente está disso, né, mais caro a gente paga e mais tempo a gente perde. Perfeito. Nessa análise global do mercado de capitais, o que compõe esse mercado? Vamos falar assim, em produtos, por exemplo, bolsa de valores ou investimentos em ações, na verdade, fundos de investimento. O que é que compõe todo esse mercado de capitais? A gente fala que mercado de capitais, ou seja, é mercado de dinheiro, né? É comercialização de dinheiro, né? Essa é uma ótima concepção, quando você começa a trazer. Eu falo que é o mercado de tempo. Todas as pessoas compram ou vendem tempo. Né? E a gente botou um valor monetário disso, que é o dinheiro. Então, pô, eu quero comprar uma casa, não tenho dinheiro, eu vou comprar a casa e vou pagar juros para alguém. Se eu estou pagando juros para alguém, estou comprando tempo, estou tendo a casa agora. Que eu poderia ou economizar e comprar a casa daqui 10 anos, 20 mas anos. eu não ia estar usufruindo dela agora. Certo. Então, a vida toda é isso. Juros, na verdade, é tempo. Então, você está pagando, você está recebendo. Quando você está cobrando juros de alguém, você está recebendo o tempo daquela pessoa. Ela trabalhou para te remunerar. Né? E o mercado, quando você falou de produto, eu vou entrar numa coisa um pouco anterior, que é o que tem em comum entre todos eles. Tá? Então, todo produto ele tem 3 variáveis, que todo mundo fala, que é liquidez, rentabilidade e segurança. Ponto. Não, isso é desde que o meu avô trabalhava, era a mesma coisa, nada mudou. Né? Então, desse tripé, você sempre pode escolher 2. E você sempre tem que abrir mão de um deles para ter os outros 2. Certo. Então, pô, os 3 nunca caminham juntos. Nunca, infinito. O cara que oferece isso é pirâmide, pode escolher. Certo. Tá? Ok. Em que sentido? Todo investimento, se ele é muito líquido e ele é muito seguro, ele não rende bem. Um exemplo, a poupança. A poupança você pode tirar a hora que você quiser, ele é super líquido por isso, ele é super seguro, né? Então seu dinheiro nunca vai sumir, tirando quando o Collor fez aquela que eu fiz, mas não vou entrar nesse mérito, mas ele não paga bem. Certo. Né? Já, por exemplo, o mercado de ações. O mercado de ações é altamente volátil, ou seja, ele varia muito de preço, pode ter um resultado muito positivo. Ele é altamente líquido, você vende o dinheiro cai em 2 dias, ponto. Certo. Só que ele não tem segurança, porque você não sabe onde é que vai estar posicionada a ação no momento que você for vender. Tá? E o oposto também é verdadeiro. Pô, eu quero um investimento seguro que rende bem. Eu tenho que abrir mão de tempo. Certo. Por isso que quando você vai fazer um CDB, né, que é um título financeiro de renda fixa do banco, ele te paga X se você deixar hoje e X mais alguma coisa se você deixar 1, 2, 3, 5 anos. Certo. Quanto mais tempo o seu dinheiro fica parado, mais ele rende. Ou seja, não tem a liquidez, fica tirando lá para frente. Então você tem sempre que escolher um dos 3 para abrir mão
para você garantir os outros dois. Perfeito. E uma carteira bem composta é uma carteira que tem diversos produtos, cada um com sua característica, né? Um defendendo o outro, né? Depois você começa a entender como é que funciona a sua dinâmica pessoal. Certo. Então, Tá, aqui você já até trouxe alguns exemplos, então, de alguns produtos do mercado de capitais, por exemplo, a poupança ou CDB, a Bolsa de ação. Valores e a CDB e ações, que tem essas variáveis pelos tripés. Inclusive, falando aqui, a gente está vivendo recentemente um caso do mercado financeiro gigantesco, que é o caso do Banco Master. Não tem nem como tocar mas falar num todo, Sim. porque, por exemplo, um caso um ponto que surgiu o alerta, inclusive, do mercado num todo, que o Banco Master apresentou, que ele não respeitou basicamente o tripé, que é inclusive quanto ao resultado financeiro do CDB. Eles estavam pagando 140% do CDB, enquanto que o mercado na praxe é 110, 100. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o ponto, o banco ele te remunera a sua percepção de risco sobre ele. Né? Então, vou dar um exemplo. Te prestei dinheiro, você me pagou? Te prestei dinheiro, você me pagou? Eu posso te cobrar menos juros, porque você é um bom pagador. Perfeito. Agora, se eu tenho que te ligar, tenho que ir na sua casa, tenho que te cobrar, quanto mais difícil é de eu receber meu dinheiro de volta, mais caro é meu juros. Sem dúvida. Né? Então, o Banco Master, como ele tinha um índice de Basileia, né, vamos dizer assim, que é um índice de segurança mais frágil, ele era um banco mais alavancado, ninguém entendia muito bem o que tinha ali dentro. Né? Eu tinha um CDB do Itaú a 110 e um do Banco Master a 120. Eu optava por Itaú. Certo. Por isso que o Banco Master tinha que sempre aumentar e pagar juros mais altos para poder as pessoas buscar captar. captação. O problema ali foi o seguinte, né? Vamos entrar já nesse ponto que você puxou. O que aconteceu ali? É fraude. Ponto. Não existe segundas, terceiras ou quartas interpretações. É esquema. Eles pegaram ativos que não valiam nada, inflaram esse produto e passaram para frente dizendo que valiam alguma coisa. Então, um exemplo, sim. Vou dar um exemplo. Não que seja do banco, mas o exemplo do mercado nesse sentido. O banco captou 1 bilhão. Ele pegou 1 bilhão de reais em CDB a 125%, 130% do CDI. Certo. O CDI hoje está em 15%. Né? Então, ele pegou a 130% de 15%, pegou a 20% ao ano. Esse é o custo do dinheiro. Então, se eu peguei 1 bilhão de reais de você, eu tenho que te devolver 1.200 em um ano. Beleza? Certo. Porque é 20% de juros. Ele pegava esse dinheiro, ele podia investir em ações, ele podia investir em empresas, ele podia emprestar. Ok? O que ele fez? Ele pegava esse dinheiro e comprava precatório. Título da dívida. Tudo certo, comprar precatório é uma estratégia, mas não para um investimento que vence daqui a um ano. Você não sabe quando você vai receber. Certo. Desse dinheiro que ele pegava uma parte, e como ele tinha um acesso muito grande dentro da política, falava assim: eu preciso que vocês passem esses precatórios, agilizem o pagamento para poder remunerar. E ia girando. Teve casos que ele pegou uma carteira de títulos podres da REAG. REAG é uma empresa que está sendo avaliada pela Lava Jato, pelo Carbono Oculto, que é aquela operação que saiu da PF, de lavagem de dinheiro do PCC e imposto de gasolina. Certo. Né? Ele pegou uma carteira de títulos podres da REAG, comprou e vendeu para o BRB. Entendi. Então, cara, ali o buraco é muito mais profundo do que, é engraçado, né? O Vocari, ele teve uma capacidade muito grande. Ele sujou todo mundo na Faria Lima. Não teve um banco, uma corretora que saiu ileso desse setor. XP distribuiu, BTG distribuiu, Bradesco distribuiu, Itaú distribuiu, todo mundo. Eu estou falando só da Faria Lima, tá? Nem vou entrar na política. Certo. Tá? Todo mundo tem culpa ali. Entendi. Então, todos participaram das negociações com o banco na negociação todo mundo de capital. Distribuiu, né? Então, O distribuir que você fala é pegar os seus produtos e distribuir. Exato. Tem os que está da XP. O meu cliente comprou o Master. O que a gente se atentou? Não tem ninguém acima de 250 mil, quero o teto da FGC, certo. Quero um produto que tinha essa proteção, né? Essa garantia de que até 250 mil você estaria protegido. Meu cliente apostou 240, bateu 250, eu resgatava um pouquinho. Nunca deixei ele passar disso para ele não perder. Interessante você falar isso. Para quem não sabe, o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que quando o banco quebra, no caso do Banco Master, esse fundo paga até o teto, até o teto. É 250 mil. 250 mil quem por investiu CPF, 300 mil perdeu 50 mil. Exatamente. É 250 mil por CPF, 1 milhão perdão, 250 mil por banco, 1 milhão por CPF. Né? Então, vamos supor, 4 bancos quebraram. Se eu tivesse 250 mil em cada um deles, eu estou 100% protegido. E esse limite ele se renova a cada 4 anos. Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu que quebrou agora no Master, 250 mil. Daqui a um ano, quebrou o outro que vai quebrar agora, Banco Pleno. Vai quebrar agora, 250 mil. Pega o dinheiro de volta. Daqui a 2 anos, quebrou o Digimais, outro banco. Estou só falando, né? Foi quebrando bancos. Se ele usou os 1 milhão, ele tem que esperar 4 anos da quebra do Master, ou seja, tem que esperar em novembro de 2029 para voltar ao limite do Master para ele poder estar direito
ter direito a cobrir o FGC de volta. Certo, entendi. Entendeu? Então, e você, assim você falou do Banco Pleno porque tem relação com o Banco Master, da quebra dele? Também, é do primo dele. Ah, sim. Então Também tá tá relacionado. Não vai Também ter... está preso. Ah, é o do Zetel. Não, foi preso agora o Zetel, foi o cunhado dele. Da igreja. Da igreja, de outra fintech. Eu falei, cara, ele passou em todo mundo. Ele pensou o chapeuzinho em geral. Certo. O Bira, já entrou até falando sobre então, um pouco de política no mercado, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o papel do assessor de investimento. Você trouxe até uns pontos interessantes sobre essa assessoria e a segurança do investimento. Isso é importante para quem está nos assistindo, mas já falando de política, eu quero falar um pouco sobre reação de mercado. Tá bom. Agora teve essa situação do Banco Master, então você já pode falar um pouco mais sobre como o mercado reage. Tem o mercado das pessoas que vivem do mercado de capitais, gira e compra e vende. Teve uma trava no mercado ou o mercado ou os investidores já entenderam que a segurança, como que tem que funcionar? Eu falo assim, depende muito de que lado do barco você está. Eu sou um investidor, pessoa física, eu tenho R$200 mil, eu recebi meu dinheiro de volta. Mudou nada, né? Mudou nada. Pelo contrário, foi bom para mim. Por quê? Porque como o CDB pagava mais, eu tive um rendimento maior durante um longo prazo de tempo. Certo. Na hora que quebrou, eu peguei meu dinheiro de volta. E até com a antecipação da liquidez. Exato. Que às vezes era daqui 5 anos, está pegando agora. Exatamente. Quem não gostou disso foram os grandes bancos. Né? E os bancos médios sérios. Né? Vou dar um exemplo. O FGC ele serve para dar segurança para o sistema. Né? Certo. Tudo no mercado financeiro é em cima de segurança. Você falou sobre percepção política. Por que o dólar sobe e o dólar cai? Cara, percepção política do Brasil. Qual é o risco do Brasil? O governo está fazendo muita bobeira, está tirando segurança jurídica do país. Cara, o dólar vai ficar mais alto. Certo. Ponto. O Trump faz isso nos Estados Unidos e enfraquece os Estados Unidos, o dólar sofre. Né? Então, todo o país ele sofre de acordo com insegurança do mercado em cima dele. Okay. Esse é o ponto. Então, como o banco médio correto, eu dou o exemplo do Daicoval, que é um bom banco. Né? O brasileiro queria investir, só tinha Bradesco, Santander, Itaú, e o Itaú remunerava mal. Por quê? Porque é o bônus de um grande banco. Tipo, a segurança, quanto mais segurança, mais liquidez, menos eu te remunero. Lembra do tripé. Aí o banco da Daicoval, que é um bom banco, quer emitir CDB. Só que ninguém conhecia o Daicoval. Como é que ele vai ter que emitir 150? Se for 150 CDI é uma dívida muito cara, ele não consegue passar essa dívida para frente. Certo. Então, o FGC foi copiado dos Estados Unidos, inclusive é o mesmo valor, também é $250 mil, veio para o Brasil e eles começaram. Toda vez que a gente aporta um pouquinho no CDB, parte do custo do CDB vai para o FGC. Certo. Então, aportou no CDB do Bradesco, aportou no CDB do Itaú, no CDB do Daicoval, do Banco Master, parte da rentabilidade ia para o FGC. Certo. Quem que não gostou muito dessa história? O FGC tinha 150 bilhões. Só o Master foi 30%. Entendeu? Tipo, fragilizou esse escudo de proteção. Né? Então, os bancos que se utilizavam, eu sou um banco médio, eu sou organizado e eu tenho FGC, te empresta 110, ao invés de você pegar com o Itaú a 100. Ok. Porque ele podia usar essa garantia. Cara, agora ficou mais frágil. Porque o próprio investidor fica preocupado com a garantia. Já 30% do FGC foi embora. Mas eu teria menos medo sobre o tamanho do FGC, porque existem instrumentos que o próprio banco pode fazer. Né? Então, vou dar um exemplo. Tá? Vamos supor que o Master quebrou e levou 100 bilhões. O FGC ficou só com 50. Tá? Tá fragilizado. O que é que eu posso fazer? O mercado estudou e uma das alternativas era os bancos anteciparem depósitos. Então, beleza, o Bradesco deposita por ano 1 bilhão no FGC. Da soma dos créditos que ele vai. Tá bom, Bradesco, então antecipa 5 anos aí que eu vou te dar um bônus. Certo. Itaú antecipa 5 anos, Santander antecipa 3 anos e para poder encher novamente o caixa do FGC. Certo. Isso é fácil de ser feito, entendeu? E os bancos fariam isso, porque eles têm várias vantagens que não é o melhor caminho, mas é uma alternativa como, digamos assim, saída para esse problema. Certo. Então, eu acho que o principal ponto que o mercado assimilou isso foi eu não falo do banco quebrar, eu não falo sobre a qualidade dos produtos, eu falo muito mais sobre o risco político gerado. O cara ele foi preso no aeroporto tentando fugir para Malta. Certo. 6 dias depois ele estava solto. Entendeu? Tipo, é aquela máxima que o Joesley em 2017 gravou na Lava Jato. A verdade é que ninguém vai ser preso. Sim. Então, essa insegurança jurídica, o mercado vê com olhos muito ruins. Né? Tanto que você pensar, a gente está na máxima histórica do Ibovespa, né? A Bolsa de Valores está na máxima histórica de todos os tempos. Esse mês já subiu mais de 15%. E subiu por quê? Porque o Flávio Bolsonaro começou a acelerar nas pesquisas. Só por isso. Significa que ele vai ser o melhor presidente do que o Lula? Não sei. Ele pode entrar lá e fazer besteira. Mas o que o mercado faz? Cara, do jeito que está, eu não tenho segurança jurídica para entrar no país.
Por isso que o gringo tirou o dinheiro. Nossa bolsa era muito pequena. Então, quando o gringo tira o dinheiro, ela sofre. Certo. E o oposto também é verdadeiro. Como ela é muito pequena, quando ele bota dinheiro, ela explode. Então, a bolsa americana, a bolsa brasileira subiu pelos investidores gringos trazendo dinheiro para o Brasil. Perfeito. Só esse ano já foram 20 bi. Pois é, e o caso do Banco Master aconteceu assim, há cerca de 60 dias, mais ou menos. Exatamente. Como é que ficou essa questão do investimento internacional na Bolsa Brasileira após o caso do banco? Então, cara, eu acho que é muito mais como tá vendo a reação disso. Então, beleza, o cara foi preso, ele está solto, vai ter delação? Beleza, a delação vai custar a cabeça de quem? Pô, vai custar a cabeça do Toffoli, que está envolvido diretamente? Vai custar a cabeça do Alexandre? Isso aí traz o que para dentro da economia? Vai ajudar nas eleições? Então, eu falo que é uma ciranda muito mais complexa do que o mercado olha. Certo. Sendo bem sincero, o investidor gringo não tinha dinheiro no Master. Então, isso pouco afeta ele. O cara, quando ele vem para o Brasil, as baleias, né, esses grandes investidores, eles compram coisa muito mais segura. Ele compra título do governo, ele compra ações de empresas, ele compra fundos de mercado, ele não compra títulos de bancos médios. Ele compra o banco, é muito mais fácil. Entendeu? Até porque de 5 para 1 é muito mais fácil fazer conta. Ok. Eu quero falar um pouco mais ainda desse mercado internacional ou da interferência do mercado internacional no mercado nacional. Deixa eu só passar um recado aqui para quem está nos assistindo. E esse recado é para você, advogado, que aí no seu escritório tem uma dificuldade de comunicação com o seu cliente. Todos os dias aquela enxurrada de ligações. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo, uma inteligência artificial que resolve esse problema. É o app do advogado. Ele notifica na tela do celular do seu cliente o andamento do processo dele e para essas ligações aí insistentes no seu escritório. Acesse o link aqui, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. Bira, voltando aqui ao mercado, a participação do mercado internacional, a gente teve um passado recente, que foi a questão do tarifaço do Trump no Brasil, né? Tarifou produtos aí do café da manhã brasileiro, do café da manhã americano até commodities, tudo. E assim, a 50%, uma tarifa muito alta, e o mercado, no momento, o governo brasileiro não reagiu, se manteve estagnado, e aí veio, durante alguns meses, teve a queda. Mas o investidor, ele sente, ele preocupa, ele tem receio. Como é que é o impacto desse tipo de ação internacional no país com o investimento? Tá, eu acho que é muito... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei há pouco tempo atrás. Depende de que lado do barco você está. A gente está vivendo um momento de Selic muito alta, né? Então, estou com uma Selic de 15%. Ou seja, eu sou remunerado 15% para não fazer nada, né? E teve um estudo da FGV que ela pegou a taxa média de retorno das empresas no Brasil, tá? Essa taxa está em 18%. Ou seja, o empreendedor, ele acorda, ele vai para o emprego, ele contrata, ele demite, ele paga imposto, ele toma desaforo de cliente, ele vende, ele lucra, ele perde. Ele faz isso tudo o ano todo, todos os anos, para ganhar em média 18% ao ano. Certo. Eu estou falando que se você pegar seu dinheiro e aplicar, você ganha 15%. Sem fazer ficando nada. na praia. Ok. Né? Então, por que eu vou tomar risco, podendo quebrar para ganhar 18%, se eu em casa ganho 15%? Né? Então, essa Selic desestimula qualquer tipo de investimento de risco no Brasil. Okay. Tá? Então, ou até qualquer atividade comercial que você está pensando em fazer. Né? Qualquer. Não vou nem entrar nesse método porque isso é pior. Então, se a Selic continuar em 15%, o nosso problema é outro. Tá? Então, como a Selic está em 15%, o investidor pessoa física, a grande maioria, depois de tomar porrada na pandemia, depois de tomar porrada em 2021, 2022, 2023, que a Bolsa não se mexeu, cara, ele foi migrando paulativamente, aos poucos, para a renda fixa. Hoje eu consigo trazer pela nossa percepção de alocação. 80% do nosso cliente está em renda fixa. Certo. Entendeu? E 100% é renda fixa. E muito pouco risco. Não está em crédito privado, está focando só em grandes bancos, dentro do FGC, com estruturas sólidas de proteção e tudo mais. Então, a pessoa física, afinal, está tomando muito pouco risco. Então, esse cara ele não sentiu o tarifaço. Porque o investidor, o dinheiro dele está ali rendendo. Né? Quem que sentiu principalmente? Cara, as empresas. Né? Vou dar um exemplo. Se você puxar uma grande empresa brasileira, é a WEG. Uma das maiores empresas de motores do mundo. Né? O Trump virou e falou assim, 100% de imposto na WEG. Certo. E aí? E aqueles motores que elas tinham que entregar lá? Nas usinas eólicas, nos transformadores e tudo? Como é que, se você for dar uma olhada, a WEG e a Embraer foram uma das empresas que mais caíram na Bolsa quando eu saí na notícia. A Embraer voltou mais rápido, porque o Trump cortou logo o setor de aviação. Ok. E a WEG voltou depois que o Trump aliviou o tarifaço. Ok. E isso foi muito... Ficou isso meses? Não foi muito tempo, se você parar para pensar.
Acho que a gente que estava aqui sofrendo parece mais longo, né? Mas se você falar em 3 meses, tudo foi resolvido, entendeu? 4 meses, tudo resolveu. E foi postergado por quê? Um pouco de, digamos assim, teimosia do Trump e mais teimosia ainda do Lula. Porque se eu estou no colégio e um cara maior que eu vai me bater, eu não vou revidar, né? E é o caso do Brasil com os Estados Unidos. E se a gente for falar um pouquinho de cadeiras e macroeconomia global, o tarifaço foi só uma retaliação para os americanos fizeram ao redor do mundo contra países que começaram a andar mais próximos da China do que deles. Né? E não estou fazendo justificativa se está certo ou está errado, foi uma política adotada por ele, né? E que deu certo em alguns casos, deu errado em outros, mas eu acho que o nosso problema está muito mais embaixo. Né? Se a gente vou sair do tarifácio, vou trazer um pouco para o que a gente está acontecendo agora. Né? Muita gente fala que os Estados Unidos atacaram a soberania da Venezuela. Sendo bem sincero, atacou. Porque é um país soberano. A gente vive num mundo pseudo em paz. Porque fala que não tem guerra, mas o mundo nunca deixou de estar em guerra. Olha o Oriente Médio. A Síria ela é destruída e continua sendo destruída há mais de 50 anos. Mas, enfim. Então, o meu maior problema como investidor é tentar entender para onde vai. Porque o problema é, quando os Estados Unidos fazem um ataque, tiram um ditador, um narcoterrorista, que o Maduro era, e levam ele para um outro país para ser julgado num tribunal militar internacional, cara, por que o Putin não pode fazer isso? Né? O Trump abre precedente. Aí o Putin começa a entrar agora assim, pô, tá vendo? Eu queria estar na Ucrânia e vocês não deixaram. Né? Então, esse jogo de xadrez, para mim, ele é muito mais forte e eu acho que essas cenas desses próximos capítulos vão acontecer muito rápido. Tá? Não estou falando de 1, 2 anos, estou falando de 15, 20 anos. Em 15, 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Né? A inteligência artificial está vindo para acelerar ainda mais o nosso crescimento, vai ser realmente exponencial. Mas eu vejo um movimento geopolítico muito mais forte. Ontem foi a Venezuela, hoje é a Groenlândia, daqui a pouco é o Canadá, daqui a pouco é o Brasil. Quem me pede dos Estados Unidos dar louco e querer dominar a América? Não sei. Né? Então, essas inseguranças e tudo que está acontecendo, eu acho que tem muito mais a ver em relação ao que está acontecendo na cabeça dos investidores. Por isso que o ouro está na máxima histórica. Né? Por isso que prata também, máxima histórica. Que são os investimentos teoricamente mais seguros do mercado. Então, o mundo todo está correndo para ativos super seguros. Certo. Porque se você for dar uma analisada mais fria, né, no que é um ativo de valor hoje no mundo? A Bolsa Americana, que é o maior investimento de todo mundo dos Estados Unidos. De todo mundo do mundo compra a Bolsa Americana. Tá bom. Cara, 70%, posso estar falando números malucos, mas eu acho que é quase isso, tá? 70% da Bolsa Americana estão em 10 empresas. E das 10 empresas, 9 ou 10 são de inteligência artificial. Ou seja, toda a economia do mundo, 20%, 30%, 40% dela está em inteligência artificial. Okay. E dessas empresas, uma alimenta a outra. Né? O valuation da OpenAI é do que ela compra da Oracle, que é o que ela compra da Microsoft, que é o que ela compra da TSMC, que são chips semicondutores de Taiwan, que vende para a OpenAI de volta. Então, esse dinheiro girando infla o valuation de cada uma delas, e a NVIDIA, que subiu 2.000% em 4 anos. Né? Então, o mundo está muito louco, sendo bem sério. E nessa análise que a gente tem feito, cada vez mais, eu estou falando minha percepção, tá? Hoje o seu ponto de vista. É, meu ponto de vista. O meu assessor me ligou, a gente não pode ficar fora da Bolsa brasileira. Eu falo, concordo. Tipo, eu não sei quando entrar, porque está na máxima histórica. Você nunca quer entrar no topo. Certo. Por mais que a nossa Bolsa ainda esteja muito barata, se você for corrigir ela em dólar e inflação. Né? Mas quando você começa a analisar o que está acontecendo no mundo, cara, eu volto para os meus 15% na renda fixa e fico quieto. Lá fora eu consigo $1 mais 8 e fico quieto. Né? Eu prefiro não tentar adivinhar onde é que a faca vai cair para tentar segurar ela. Entendi. Eu prefiro deixar que ela caia e depois eu junte, entendeu? Eu acho o meu ponto de vista. Isso. Não, interessante essa sua percepção até de uma análise política global, de colocar aqui, porque a gente está falando de mercado de capitais, falando para pessoas que estão interessadas em investir no mercado e sem analisar ou entender ou estudar quais são todas as dinâmicas de risco que tem no mercado. E essa guerra geopolítica, ela afeta. E a gente tem um presidente americano que resolveu brincar com o mundo. Não, ele resolveu brincar de war. Ele resolveu tocar isso aí. Em alguns casos ele aplicou, teve a volta do governante do país lá e ele reduziu, mas depois manteve. No Brasil não teve redução, mas teve a cessão, não se manteve, mas assim,
em cada um caso ele jogou e a gente ainda não sabe exatamente o que ele quer com isso, até porque o próprio americano foi afetado com esse tarifaço, né? O café da manhã ficou mais caro e quem paga a conta de todo o custo em todo tipo de comércio é o consumidor final, né? Não é... Em qualquer lugar do mundo. Esse repasse, todos esses impostos são repassados para o consumidor, é ele que paga. E isso se torna perigoso para todo mundo. Mas é interessante trazer essa percepção de que mercado de investimento não é só olhar o gráfico daquele ativo, né? É ver também todo o jogo político que traz. E eu vou ser um pouco mais sincero, Rui, até dar uma dica para o pessoal de casa. Imagina que é uma batalha, e isso aí é a batalha 8, você está na 1 ainda. Você não tem que entender o que está acontecendo com o Brasil e o mundo. Você tem que primeiro fazer seu dever de casa. Perfeito. Então, eu quero entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo para poder investir melhor. Tá bom. Primeiro começa a fazer investimentos. Né? A gente tem um país onde 90% da população não investe. Né? Tem um estudo muito triste que fala assim, quanto você precisa ganhar para estar dentro dos 10% mais ricos do seu estado? O máximo é Brasília, que é 7 mil. O resto do Brasil é 4. Maranhão é 2. O cara que vive com R$2.000 hoje, ele normalmente paga o aluguel. Certo. Entendeu? Essa é a realidade. E está entre os 10% mais ricos do estado. Exatamente. Então, e os outros 90%. Então, há uma concentração de renda muito grande. Muito. Né? E essa concentração é o que eu falei. O brasileiro vem dando almoço para pagar a janta. Né? Existe muita economia informal por aí? Existe. O cara não declara, ele pega dinheiro, ele faz no Pix. Agora o Pix vai ser auditado, vai dar um bafafá quando esse negócio, quando a Receita começar a bloquear a CPF porque não pagou, porque tem que captar. Né? A Receita vai atrás de dinheiro, o Estado está quebrado, né? É um Estado grande que gasta muito e gasta mal. Então, enquanto continuar assim, cara, quem sofre é a pessoa física no final. Então, antes do pessoal entender o que está acontecendo com o Brasil, com o mundo, que é o Putin, que o Trump está fazendo, cara, utiliza do bônus do Brasil. O que é o bônus do Brasil? É muito fácil ganhar dinheiro no Brasil. Por quê? Porque tem muito problema. O dinheiro está no problema sempre. Né? Eu falo, e a gente vive num estado muito bom. Né? Goiás é um estado muito próspero. O que é que eu quero dizer com isso? Cara, um garçom em Goiás ganha 6, 7 mil reais. Ah, não é isso? É sim. Ele não ganha isso se ele não trabalhar. Se ele trabalhar, ele ganha. Né? Então, eu estou falando que se o cara for garçom, ele ganha mais que 90% da população goiana. Certo. É loucura o que eu estou falando, mas é o que está acontecendo na realidade hoje. Né? Então, quando você tem essas oportunidades, faz seu dever de casa, começa a poupar. Ah, Bira, como é que eu vou guardar dinheiro? Porque seja na poupança, mas guarda. Né? Depois que você tiver o resultado, você vai começando a progredir. Né? Eu vi um post muito bom. Os primeiros 20 mil te tira do sufoco. Os primeiros 100 mil te dá planejamento. Os primeiros 1 milhão te dá liberdade. Né? Então, isso aí de valor investido. Exatamente. Então, se você não tiver 20 conto guardado, cara, o cartão está sempre batendo. Às vezes você chega no final do mês, você não tem grana, você tem que esperar virar, você tem que esperar receber, você vai usar um cheque especial. Então, o 20 mil ele te dá essa liberdade do sufoco. Né? Então, se acontecer alguma emergência, bater o carro, você tem como consertar. Então, esses 20 mil é muito importante para você ter de primeiro passo. Os 100 mil, já tem os 20 mil, os outros 80 começa a diversificar, começa a planejar uma parte para viagem, uma parte para casa, uma parte para trocar de carro. Você começa a ter planejamento. E os primeiros 1 milhão começa a te dar liberdade. Né? Porque, 1 milhão hoje te rende 10 mil sem fazer esforço. 1 milhão investido é mais do que a renda de 90% das famílias brasileiras. Entendeu? Então, esses 1 milhão te dá liberdade para você poder tomar decisões. Né? E o que é que a grande diferença de quem é rico? Eles valorizam a liberdade. A liberdade de poder viajar quando quiser, poder comer o que quiser, quando quiser. Né? E, infelizmente, 90%, mais que 90%, 99% da população só sobrevive. Sim, verdade. E aí, então, partindo desse ponto, inclusive a opinião ou uma instrução aqui do assessor de investimento, esse que precisa guardar os 20, esse está com cartão de crédito todo mês batendo, ou então, às vezes tem que pegar um dinheiro emprestado com um colega que está sempre apertado, arrochado, como é que ele faz? Um passo prático para essa pessoa tentar sair do vermelho e começar a investir. E já na segunda pergunta, investir em que esses 20 mil? Tá, então você me deu um perfil muito, muito específico, né? Um cara que está apertado, que quer começar a investir. É muito mais fácil ele começar a poupar antes do que investir. Né? Então é muito mais fácil, ao invés dele comer no trabalho, levar marmita de casa. É muito mais fácil, ao invés de sair na sexta, sábado e domingo, ele sair só na sexta. Ao invés de ele tomar 5 cervejas, ele tomar 3. Né? Por quê? Imagina que eu ganho 5 mil reais. Tá? E eu gasto 5 mil, ou seja, tudo que eu ganho, eu gasto. Beleza?
é muito mais fácil eu gastar 4.500 do que eu ganhar 5.500. Certo. Né? Perfeito. É tudo mais constante. Né? Então, não vou trabalhar mais, não vou fazer nada mais. É mais fácil eu gastar menos com a mesma quantidade de trabalho. Então, para todo mundo que hoje está nessa situação, a primeira coisa que você tem que fazer vou dar um exemplo do cliente que chegou aqui para mim essa semana. Tá? Ele ganha 12 mil na folha, é funcionário público, tomou alguns empréstimos consignados, líquido entra 5,5 na conta dele, porque dos 10 ele fica com 8, dos 8 ele tem 3 em consignado. Né? Chegou aqui pra gente, ele falou, Bira, entra 5, dos 5 eu gasto 5. Né? Eu falo, o que você tem? Cara, eu tenho um seguro de vida que eu pago R$500. Eu falei, cara, você não tem que pagar um seguro de vida de R$500. Que é o seguro resgatável. Eu falei, cara, você paga R$100 no seguro temporário e guarda 400. Porque no seguro você não está fazendo reserva. Se amanhã você bater seu carro, você não usa seu seguro. Seu seguro vai ser... Não é que você não tem que ter, você tem que ter o seguro. Certo. Mas faz um mais barato que não seja resgatável, que seja temporário, e guarda 400 para você começar a ter caixa. Porque é os 20 mil que vai te dar liberdade, né, da segurança que eu comento. Então eu virei para ele, vamos analisar o seguinte, eu não tenho como quitar seus créditos do nada, mas eu vou tentar organizar o seu fluxo financeiro. Peguei todos os créditos dele e falei assim, esse aqui está barato, esses 3 estão caros, eram 4. Esse aqui você continua pagando, porque você está com juros de 17, esses 3 aqui que estão com juros de 25, vou renegociar no banco. Vamos tentar baixar e pegar um crédito só, parcela mais baixa possível. Então, o primeiro plano que a gente fez foi dos 3 mil de consignado, a gente baixou para 1.700, 1.800. Pô, ele vai pagar mais tempo, mais caro durante mais tempo, não tem problema. O que eu preciso ajustar é fluxo. Certo. Tá? Então, ele já está acostumado a viver com 5. Só de eu trocar o fluxo, já foi para 6.300, né? Porque eu dei R$1.300 de fluxo. Significa que ele vai poder gastar 1.300? Não, ele guarda. Certo. Então, um cara que não conseguia guardar nada, começou a guardar 1.300. Primeiro ponto. Segundo, organizar toda a estrutura de casa dele. O que ele vai conseguir economizar? Ali, aqui, conseguir baixar o custo fixo dele. Depois, como ele consegue ganhar mais dinheiro? Fala assim, cara, seguinte, por 1 ano, 2 anos, faz Uber. Um Uber médio em Goiânia ele vai ganhar de 5 a 6 mil reais. Período inteiro, metade do período ele vai ganhar de 2 a 3 mil. Certo. Aí fala, Bira, o que é isso? 2 a 3 mil? Ele não guardava nada? Certo. Com os outros 1.300 está guardando 3, quase 4 mil. Ele começou a guardar quase o que ele gastava. Certo. Então, dentro de um ano, menos que um ano, ele consegue fazer o caixa de 20 mil. Em um ano, em 6 meses, você tem sua reserva de emergência, que é os 20 conto. Em um ano, você começa a diversificar. Em 2, 3 anos, a sua renda começa a trabalhar para você. Certo. Né? Porque é um fato maravilhoso que a Einstein já trouxe para a gente, né? O juros sobre juros. O que é isso? Quando você pega e começa a aplicar, vamos fazer um exercício aqui básico, tá? Você pega R$1.000 por mês. Você começa a jogar no CDB, na poupança, na caixinha do Nubank, qualquer lugar. Né? Para quem está começando, cara, qualquer forma, seja poupança, seja conta corrente, guarda o dinheiro. Ah, mas não rende nada? É mais importante você guardar do que ele render agora. Tá? Vamos fazer esse exercício. Você guardou R$1.000 por mês durante um ano. Quanto você tem no final de 12 meses? 12 mil. R$1.000 por mês? Isso. Durante um ano? Isso. 12 mil. Você tem 13. Ah, por causa do rendimento. Exatamente. Sim. Então, no final de um ano, o seu dinheiro te pagou um 13º. Certo. Beleza? Ok. No final de 5 anos, ou seja, você está botando R$1.000 por mês todos os meses. No final de 5 anos, o dinheiro que você tem investido já te paga o seu aporte. Então, você botou R$1.000 por mês, beleza? Então, você está botando lá, tem 13 mil. No segundo ano, você está botando mais 1.000, vai ficar com 30% certo. Mais ou menos. Então, você vai ficar lá com 30%. No final de 5 anos, você tem 100. Okay. Você colocando os mesmos 1.000, os seus 100 mil rende 1.000. Então, depois de 5 anos, você acabou de ganhar um RUI que trabalha por você. Já começa a colocar os 1.000... Que é o seu próprio dinheiro. Certo. Entendeu? Então, tudo no mercado financeiro é tempo. Se você usar o tempo a seu favor, funciona. Qual é o oposto? Você financiou sua casa em 30 anos. Você demorou 30 anos para pagar, você pagou 4 casas. Certo. Por quê? Porque você usou o tempo contra você. Ok. Né? Então, para quem está começando, primeira regra, cara, tenta economizar onde dá. Para quem, Bira, eu ganho 2 contos, eu vivo no limite. Quem ganha 2 contos não tem como economizar muito. Certo. O cara vai deixar de comer arroz, vai comer só, sei lá, farinha, não tem como. Então, aí você tem que ganhar mais. Como? Cara, qualquer coisa, seja Uber, seja entregador. Ah, eu quero virar entregador do iFood, pode pegar de bicicleta. Né? Isso era muito engraçado. Só não ganha dinheiro quem não quer trabalhar. No Rio de Janeiro, isso acontece muito. Tá? Eu falo do Rio porque eu morei lá. O cara se cadastrava no Uber Eats ou no iFood para entregar. Ele pagava a mensalidade da bicicleta do Itaú, que era R$10 por mês. E usava a bicicleta do Itaú para fazer entrega de iFood. Certo. Cara, buscou sem investir no sempre tem jeito. Né? Então, para quem está começando,
Não importa como você vai investir. Qualquer coisa que você for fazer, até a poupança que não rende nada, está rendendo alguma coisa. E sobre investimento, o problema, principalmente do brasileiro, é porque ele é muito imediatista, né? E quer a coisa para agora. Então, não tem mágica. Não tem regra. Não tem como você querer tudo de uma vez. É aguardar o tempo, mas tem que fazer a economia. Exatamente. Esse é o ponto principal. Bira, infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, cara. E passa rápido, a gente tem até muito que mais a conversar. Você tem mais umas 5 perguntas aí. Não, aqui se eu fosse seguir aqui, tinha mais umas... Fora as que eu já fiz que não estava aqui, né? Sim, é normal. Acontece. Que é um bate-papo muito bom, é um assunto que a gente sempre tem interesse e vai aprofundando. E a gente começou a falar um pouco da política envolvida. Se a gente falar só sobre política no mercado financeiro, é outro programa. E falar exclusivamente também sobre algum produto, a gente consegue fazer um programa inteiro falando de um único produto, como fazer. Mas, assim, para quem quer conhecer até um pouco mais, ou ver o que você faz, ou aprender um pouco mais com o que você apresenta, deixa já aqui para quem está nos seguindo a sua rede social para ver ou entrar em contato, fazer uma visita no escritório e conhecer mais sobre investimento. Tá, hoje todo mundo tem usado o Instagram, né? Minha rede social é Bira Ferreira, então fica muito fácil você me procurar. Eu represento a Investmart. A Investmart hoje é o maior escritório da XP. A gente tem mais de 100 escritórios espalhados pelo Brasil, são mais de 2.000 assessores. A nossa profissão é uma profissão relativamente nova, tá? E pequena, né? Se for analisar, corretores de imóveis, tem mais de 300 mil corretores de imóveis no Brasil, né? Uhum. Assessores de investimento tem só 25 mil, né? Então é uma profissão muito nova e muito restrita. Então não é todo mundo que tem acesso, infelizmente, né? Mas tem mercado para todo mundo, graças a Deus. Uhum. Então, se precisar de qualquer coisa, me coloca à disposição, né? Pode me chamar no direct, me manda uma mensagem. O nosso escritório fica aqui no Bueno, né? Então vocês podem fazer uma visita. Seja aqui ou em qualquer uma das nossas filiais espalhadas pelo Brasil, a gente tem quase todas as cidades e quase todos os estados. Até em Roraima tinha, então realmente é quase todos. E a dica que eu posso dar para quem está querendo começar, e principalmente quem já começou, acho que o que eu tenho atuado muito, Rui, agora eu tenho saído muito da frente de investimentos, né? A minha equipe toma conta mais dos clientes, eu tenho tomado conta muito mais do que gera o dinheiro dos clientes, né? Seja a empresa, seja o patrimônio, né? Então, blindagem patrimonial, seja através de uma hold, seja através de uma internacionalização, vou começar a trazer uma trust lá fora. Eu tenho atuado muito mais nesse segmento, crédito, eu quero transformar uma dívida de curto prazo em longo prazo, baratear custo de dívida, trazer dinheiro de fora, reorganizar dinheiro aqui dentro, recuperação tributária. Então, nos últimos anos, eu tenho muito mais focado o mercado financeiro atuando na economia real do que a economia real atuando no mercado financeiro. Certo. Né? Então, quando você guarda dinheiro da sua profissão, da sua empresa, e esse dinheiro é investido no CDB, é o dinheiro saindo da economia real e indo para o mercado financeiro. Eu estou na outra ponta. Mais hoje, né? Eu estou mais atuando como mercado financeiro, entrando na economia real. O cara tem uma fazenda, precisa de custeio? Te ajudo. O cara quer trocar um maquinário? Te ajudo. O cara quer internacionalizar, quer trazer dinheiro mais barato lá de fora ou quer fazer um câmbio mais barato? Eu te ajudo. Bacana, né? muito legal. Eu tenho utilizado muito mais a ferramenta do mercado financeiro na economia real do que a economia real no mercado financeiro. Muito bom, muito bom. E a dica, então, já ficou aí. Eu até te pedi para você falar da dica para o pessoal. Bira, obrigado demais, cara. E já fica aí estendido um bate-papo posterior. Se tiver alguma atualização desse mercado financeiro, se tiver alguma coisa, vem aqui com a gente de novo, conversar e esclarecer um pouco, tirar as dúvidas do pessoal aí. Minha agenda é sua. Então, obrigado, cara. Obrigado demais. Pessoal, e vocês, obrigado novamente pela audiência de sempre. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe aqui nos comentários o seu ponto de vista sobre o mercado financeiro, inclusive sobre essas questões todas da geopolítica internacional envolta aí o mercado financeiro, e compartilhe esse vídeo. Siga as nossas redes sociais, o Instagram do nosso programa é @PDV. A nossa parceira aqui, meu amigo Lucimar Faria, da TC Multimídia, obrigado, Lucimar, pela produção de sempre. TC Multimídia, também em todas as redes sociais. E o nosso site, o nosso portal de notícias é pontodevista.news. Tanto no Google quanto no Instagram, digita pontodevista.news e você terá acesso aí ao melhor conteúdo do estado de Goiás. Então, nunca tenha apenas uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. E essa frase é do célebre mago dos investimentos, Warren Buffett. Uma boa noite e até mais.